Nas análises de planejamento sucessório, patrimonial e holding, tem um tema que obviamente se tornou urgente por conta da reforma tributária. Quando a gente fala nessa análise, nessa estruturação, a gente tem que entender que o gênero, o principal, é o planejamento. Dentro dele existem várias ferramentas que nós, advogados da área, acabam utilizando para poder alcançar o objetivo do cliente. Então, assim, a holding é uma das ferramentas, não é a única ferramenta, a holding patrimonial ou a holding empresarial. Outra ferramenta também que é utilizada é a doação, é o instituto da doação. A doação é a transferência de um patrimônio de uma pessoa para outra, é um ato previsto no Código Civil e que tem impactos fiscais. A reforma tributária, pela lei complementar, ela vem alterando agora a questão da doação. E isso remete à urgência, à janela de oportunidade que a gente vem se preocupando para poder implementar todas as medidas ao longo do ano de 2026. Então, esse segundo semestre agora, ele é vital para as pessoas que estão preocupadas com esse tema. O tema da doação, de transferir o patrimônio. Por quê? Porque a partir de 2027, e especialmente falando aqui do estado de São Paulo, vai alterar. A lei complementar, ela trouxe as seguintes mudanças. A impossibilidade de fracionar a doação, então a doação que era feita em pequenas participações de um imóvel ia doando anualmente, né? A questão da avaliação do bem pelo valor de mercado, né? Então, principalmente dentro das holdings, quando acontece a doação de cotas e era avaliado pelo patrimônio líquido, agora vai ser o patrimônio líquido trazido a valor de mercado. Além disso, tem também a questão da progressividade. Ela aqui no estado de São Paulo ainda não tem a lei, porém a lei complementar exige a progressividade a partir do ano que vem, é o aumento do ITCMD de 4% até 8% progressivamente. Então, aquelas pessoas que vão deixar para fazer a doação a partir de 2027 vão ser impactados de várias formas. Conclusivamente, de uma forma muito objetiva, a gente está falando que o valor do bem vai ser aumentado, a base de cálculo vai ser majorada, aquele mesmo imóvel que está declarado no imposto de renda por 100 unidades, ele não vai mais poder ser feito por esse valor, ele vai ter que ser trazido a valor de mercado para cálculo do ITCMD. Então, a questão das cotas também. Então, a base de cálculo do bem doado, das cotas doadas para o filho com reserva de usufruto ou mesmo de imóvel, a base aumenta. E depois a alíquota também. A alíquota é o percentual, que hoje é de 4% e vai vir a progressividade. Esses alertas são importantes porque agora é o momento de fazer isso. Agora é o momento das pessoas que estão se planejando e que querem organizar o seu patrimônio para fins sucessórios, utilizar essa janela de oportunidade, esse momento, porque a legislação atualmente ainda não está aplicando essas novas regras e fazer essas mudanças, essas alterações. E para isso tem que ser feito dentro de uma análise jurídica muito documentada e avaliada. Por quê? Para não caracterizar uma simulação. Porque se não for feito da forma correta, numa fiscalização, simplesmente vai se entender que foi feito de forma não legal, que não está em compliance, ou que viola a lei, ou que aquela situação ela caracteriza uma simulação. E daí a pessoa é autuada, daí o imposto vai ficar mais caro. Então, simplesmente fazer a doação de forma errada é melhor não fazer. Tem que ser feito com um olhar contábil e com um olhar jurídico. E documentado de todas as formas, com laudo de avaliação, com ata de assembleia, enfim, dependendo do que for doado, tem que ter um cuidado jurídico para que, se for questionado no futuro, seja possível sustentar que aquela operação foi legítima e que teve substância econômica.